Introdução ao livro de Daniel. Imagens inspiradas do livro de Daniel têm permeado as experiências diárias do povo de Deus durante mais de 2000 anos, produzindo uma bebida aromática que estimula o povo de Deus a obedecer ao soberano Deus e a confiar nele. A obediência a Deus sobre as pressões e tensões da vida diária e a confiança nos caminhos divinos nos períodos gerais da história estão sempre em risco, mas especialmente em épocas de sofrimento e perseguição. A obediência a Deus é difícil quando, por pura sobrevivência, somos encurralados e pressionados a nos adaptar a uma cultura indiferente a Deus. A confiança em Deus também corre o risco de ser abandonada em face das seduções e do poder e da grandeza. Daniel foi escrito numa época assim. Havia pouca ou nenhuma evidência nas circunstâncias que recomendasse a obediência contra a correnteza ou a confiança. Mas as histórias e visões de Daniel supriram o que aquela sociedade não deu nem podia dar. Séculos após séculos, Daniel tem servido para injetar nas veias a adrenalina da obediência a Deus e para dar sustentação à confiança no Senhor. Daniel é constituído em partes mais ou menos iguais de histórias e visões. 6 histórias contidas nos capítulos de 1 a 6, 4 visões nos capítulos 7 a 12. As histórias são relatos de almas que eram obedientes e fiéis a Deus numa época de adversidade. As visões são versões em grande escala da soberania de Deus realizada no meio das nações, e nações essas que não se importavam com Deus. São 6 histórias de almas e 4 visões da soberania. As 6 histórias de sobrevivência da alma nutrem o compromisso com a integridade e a perseverança no momento atual. São poucos os que vivem num contexto adequado à lealdade a Deus ou entre pessoas que apoiam o discipulado de alto preço. Dificilmente passamos um dia sem que tenhamos de escolher entre o consentimento ao que é oportuno e a lealdade ao nosso Senhor. As histórias nos mantêm atentos para o que está em jogo dia após dia, hora após hora. As 4 visões do caminho salvífico de Deus nutrem a esperança nele em épocas em que os acontecimentos mundiais parecem eclipsá-lo. As visões são de difícil compreensão, porque foram escritas no estilo propositadamente críptico, apocalíptico. De tempos em tempos, elas têm sido submetidas a intenso estudo e explanação. Mas numa primeira leitura talvez seja melhor simplesmente deixar que as estranhas figuras simbólicas deem testemunho à ampla verdade capaz de ofuscar o acúmulo diário de fatos históricos relatados pela nossa mídia. Isso é que mostra que Deus é soberano. Ao longo de todo o movimento, com seu barulho, sua pompa e pose, seus governantes e nações arrogantes que chamamos histórias, com as tribulações
que disso decorrem para todos nós, Deus é serenamente soberano. Assim podemos confiar que Ele conduzirá todas as coisas e pessoas para debaixo do seu governo. Sempre há entre nós aqueles que se concentram na alma, enquanto os outros acompanham a história geral. Daniel é um dos principais documentos que tem a preocupação de manter tudo unido: o pessoal e o político, o presente e o futuro, a alma e a sociedade. Daniel era adolescente quando os babilônios invadiram seu país e levaram os membros da realeza e das famílias nobres para a Babilônia. Levaram como prisioneiros. Por causa de sua inteligência e coragem, Daniel e alguns dos seus amigos foram enviados à Academia Real da Babilônia a fim de aprenderem a vasta burocracia do império. Daniel concordou em trabalhar para o império. A outra alternativa seria a morte, mas ele arriscou a vida em diversas ocasiões por se recusar a participar de atividades que desonravam a Deus. Mais tarde, ele se tornou oficial de alto nível do governo e um renomado sábio, até mesmo entre os babilônios, que concluíram que ele se utilizava de magia. Daniel concluiu seu livro mais ou menos na época em que a Pérsia conquistou a Babilônia e deixou os judeus voltarem para a Judéia. Os exilados que retornaram enfrentaram duros obstáculos para reconstruir o país. Os inimigos locais e a pobreza estava no topo da lista. Eles se sentiam tentados a se misturar com os prósperos vizinhos estrangeiros e por isso achavam que podiam prescindir do exemplo de integridade de Daniel. Eles também tinham todos os motivos para duvidar de que seus insignificantes esforços fariam a mínima diferença no mundo de guerras e injustiça. Então precisavam saber que Deus estava no comando. E isso Daniel mostrou a eles. Por volta de 605 a 535 a.C., o príncipe Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, o Iluminado, nasceu durante o período da vida de Daniel na parte norte da Índia. Siddhartha cresceu rico e casou-se com uma prima rica, mas aos 29 anos de idade ele percebeu que precisava encontrar uma maneira de lidar com o inevitável problema do envelhecimento, das doenças e da morte. Depois de muito estudo, meditação e autonegação, ele procurou uma maneira de permanecer tranquilo diante do sofrimento. Esse modo de agir veio a ser conhecido como budismo. Ele ensinava que o sofrimento não podia ser eliminado pelo simples desapego aos desejos. Então, enquanto Daniel declarava que Deus salvaria os humanos por meio da intervenção na história, Siddhartha afirmava que a iluminação proporcionava um meio de se livrar da contínua reencarnação no eterno sofrimento da história. Dr. Eugene Peterson. Introdução ao livro de Daniel, contida na Bíblia, a Mensagem.